vídeo é para falar um pouco mais do que ele já falou ou fala constantemente, né? Que é a vida. Falar de sexualidade, fala de vida, falar de relacionamento, como a gente se relaciona, tendo como última frequência, ou dentro da matéria de uma forma mais grosseira, o ato sexual. Porque até as células internamente sexuais, elas estão em estado constante, metabolizando, e a cada fusão e transfusão de energia, isso é um ato sexual. É que a gente não tem essa profundidade desse olhar, né? Se a gente percebesse que o entrar e sair do ar, as relações, o simples aperto de mão, existe uma troca, uma permuta de energias constantes, e isso não interfere com o sexo, se é masculino ou se é feminino, né? O que importa aqui, né? Se são os primeiros ou se são os últimos que chegaram, o que importa é que todos estejam de alguma forma saindo da ociosidade, permutando, transmutando, ressignificando, criando constantemente possibilidades. E poder conseguir transformar sentimentos adversos como medo, raivas, insinuações, maledicências, que permeiam as relações, trazendo um senso doentio para muitas questões e criando mais dor e sofrimento, porque isso sim é o que realmente é necessário ser transformado, que a gente precisa de alguma forma entender que a ociosidade, como foi colocado, né, ela é em si daninha e ela precisa ser transformada. Nada é por acaso. Então, estamos estudando nesse livro, e aí, em dado momento, falando sobre sexualidade, né, sobre a espiritualidade e a sexualidade, veio alguma pergunta falando sobre vício. E o que é vício? O que tem a ver vício com sexo, com relação? E aí, cabe com o que foi falado aqui. Qual é o pior de todos os vícios? E a espiritualidade responde: a ociosidade. Outra pergunta: o que é ociosidade? É o não usar o tempo em proveito próprio ou do próximo. Qual a causa da ociosidade? O egoísmo, proveniente do atraso moral do espírito e causador de todos os vícios. Quando a gente fala todos, não sobra nada. Poder-se-ia dizer que há vícios físicos e morais? Os chamados vícios físicos são causadores dos vícios morais. E o que deve ser combatido? O vício físico ou moral? E a resposta: os vícios morais, causadores de todos os males, e também os vícios que afetam a saúde física. Se aqueles que estavam por último e foram convidados e aceitaram o convite para ir trabalhar, e ele convidou a todos pelo mesmo salário, não houve barganha, ele simplesmente ofertou, e o que ofertou, ofertou a todos. O problema é que o ser humano barganha, sempre tem uma insinuação por detrás, sempre tem um questionamento por detrás, sempre tem eu fiz mais, o outro fez menos. Nunca tem um agradecimento por estar sendo útil pela obra, por fazer parte da transformação. E esse processo é que gera malefícios gigantescos. Essa é a relação de causa e efeito, a relação de uma permuta interna com muitas outras partes, vamos dizer assim, que precisam ser ressignificadas.
Então eu me caso com uma pessoa e começo a barganhar, sendo que a última instância desse processo mais físico seria o meu ato sexual, seria a minha cópula, vamos dizer assim, no lado mais animal, porque não somos animais, né? Então essa é a transformação que nós estamos aqui exercendo, né? Sri Satya Prem-Baba fala que nós estamos aqui como entidades humanas a caminho de sermos seres humanos. Por que essa diferenciação? Entidades humanas, porque nós ainda apresentamos vícios, transtornos, algumas compulsões, ou seja, aspectos que vêm da nossa parte animal, instintiva, que quando nós vamos transformando, nós vamos lapidando esses sentimentos, esses instintos, né? Porque os instintos são os embriões das emoções. Então, quando nós vamos lapidando esses instintos internos, eles vão se ressignificando em sentimentos e virtudes. E esses sentimentos e essas virtudes colocadas em prática, porque não adianta só falar que eu sou humilde, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eu não exercito verdadeiramente. Então, o exercício das virtudes nos dá a condição de sermos seres humanos, porque nós manifestamos valores humanos ao transformarmos esses aspectos. Uma pessoa que transformou e lapidou todos os quesitos da sexualidade, ela chega num patamar como Chico Xavier, onde muitos olhavam para ele e não distinguiam se ali era um homem ou se era uma mulher, porque era uma expressão através de um corpo masculino, mas com uma delicadeza, um acolhimento que é do feminino. E tantas outras que já chegaram, Maria Teresa de Calcutá, que trazia a composição oposta, né? Uma mulher franzina, pequenininha, mas com uma garra, uma força que ninguém segurava aquela mulher para nada, que é um potencial masculino. Ou seja, quando a gente integra o masculino e o feminino dentro de nós, que esse é o casamento mais profundo, o casamento que nós temos nas relações que nós vemos de encarnação para encarnação, é só um vislumbre do que é do lado de fora, do que a gente vai trazer um dia para esse casamento, né, que é na Índia chamado de celibato solar, onde você vai casar-se efetivamente com essas duas polaridades. O masculino e o feminino casam-se dentro desse corpo, que não faz para o espírito diferença se ele é masculino ou se ele é feminino, porque ora ele encarna num corpo masculino, ora ele encarna num corpo feminino, porque ele precisa aprender efetivamente destas duas polaridades, aprender efetivamente como utilizar desses dois potenciais que geram vida, a junção de um homem e de uma mulher, uma sexualidade saudável, que é o que a gente está querendo implementar cada vez mais para os tempos atuais. Os tempos atuais ainda nos cobram. Casou, teve filho, ainda não. Quando vai vir filho? Né? Não estão preocupados se o casal está bem, se a coisa está acontecendo, se eles estão cada vez mais harmonizados, se aquilo é fruto realmente de uma relação de comunhão entre as pessoas. Não, casou, tem que ter filho. Se teve o primeiro filho, e aí? Cadê o segundo? E do segundo vai para o terceiro, e aí as cobranças são inúmeras. Mas são cobranças por cobranças que não levam efetivamente a um crescimento. Se você se deixa levar pelas cobranças nesse patamar, que é o que a gente está falando efetivamente dessa maledicência, desse joguinho de agradar, vamos assim, de uma forma geral, né? Esse agradar aos outros não nos leva a lugar nenhum, se você não estiver inteiro no que você está fazendo, né? E aí, né, outra frequência que o Prem-Baba traz: para que você quer ter um filho? É para uma satisfação, para uma completude dessa relação, né?
Tem um outro estudioso que a gente tem trazido bastante, que até a casa trabalha bastante, que é da constelação familiar, que é o Bert Hellinger. Ele traz uma questão que assim, o casamento chega no ápice com o nascimento do primeiro filho, do primogênito. Como assim o casamento, né? Então, e aí ele fala assim, o casamento perde em intimidade, mas ganha em qualidade. Então a sexualidade também se transforma nesse momento. E muitas vezes a gente não para pensar e prestar atenção nessa transmutação e nessa permuta que acontece nessas relações. E às vezes a gente quer continuar no velho padrão, né? E assim, a gente tem aqui um público que está com um nível de idade um pouco mais alto. Eu gostaria de ter gente mais nova para a gente poder injetar algumas coisas mais, né? Mas que isso vá chegando aos poucos, né? Para essas pessoas, que é a possibilidade de ver o ficar, né? Não sei nem mais se é ficar ainda, hoje ainda tem mais alguma, os nomes já estão mudando tanto. Ficar né? Marido, né? Que já fala que é marido, né? Está namorando, já. Namorido, né? Que eles falam. Mas ainda está, ainda pelo menos ainda já está um pouco mais fidelizado na relação. Esse ficar tem uma coisa mais assim, eu fico com uma agora, outra agora, daqui a outra, né? No caso do carnaval, então é 10, 20 pessoas. Né? Então, ok, estamos trazendo o básico. Sebastião Camargo fala de uma coisa que é assim, todos nós já estamos interligados, né? De alguma forma, a todos os seres de todos os mundos e de uma forma muito mais geral, vamos dizer assim, e de um único mundo com todos esses universos, esses multiversos, porque a gente já tem uma questão de perceber que não somos só esse aparato tecnológico aqui que é maravilhoso, mas temos um multiverso à nossa volta, que também está conectado. Mas vamos falar só dessa parte aqui, ó, isso, nesse patamar aqui. Quando a gente se relaciona, e aí o Bert Hellinger fala isso, quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, você cria um vínculo maior com essa pessoa, ou seja, você cria um vínculo contínuo com essa pessoa, não importa onde você esteja. Então, seja uma prostituta ou hoje em dia um garoto de programa, você terá essa conexão até o final dos seus tempos. E muitos não sabem ou não respeitam isso, porque a luxúria tomou tanta conta do sistema, que o descaso é assim, eu transo com um hoje, eu vejo o outro ali, eu estou aqui ali. Só que essa transmutação dos nossos centros genésicos, vai poluindo as relações. E aí quando você de repente quer ter uma relação legal, você está arrastando uma âncora gigantesca, energética. E aí você vai ter que se dar conta de transformar tudo isso. Porque quer queira, quer não. E com respeito, porque na verdade todas as pessoas as quais passaram pela sua vida estão com uma conexão muito maior. Isso cientificamente já se prova. Se você pegar a saliva da boca de uma pessoa, né, e levar ela à distância, e ela tiver uma alteração emocional, a saliva dela reage onde ela está. Isso foi feito pesquisas em estados de metragem. Começaram com 100 metros, não sei o que, até chegar a um ponto onde perceberam que não fazia mais diferença se era aqui ou se estava do outro lado do mundo, que a emoção que é o dono dessa saliva sente, tem uma reverberação imediata na mudança, porque colocaram a pessoa aqui assistindo um vídeo com várias sintonias, filme de terror, cenas de alegria, cenas de tristeza, e cada reação que a pessoa tinha aqui, fração de segundos já tinha em laboratório, onde eles estavam percebendo a mudança emocional no laboratório. Então, só um minutinho. Essa pessoa beija uma pessoa há 10 anos atrás, solteira, né? Aí aquilo ela carrega pro resto da vida aquela micróbios da outra pessoa. Não é nem micróbio, vamos falar do bom. A essência, um pouquinho da minha essência está dentro daquela pessoa e ela dentro de mim. Ou seja, só que isso também tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que quando a pessoa começa a degringolar, ela também te puxa.
Só que o lado bom é que quem tem maior valor moral arrasta todo mundo de volta. Então aqui tem um lado bom e um lado ruim. Mas o ideal... Isso que ela perguntou, eu me reportei uma coisa. Não é uma energia espiritual também? Sim, mas é que assim, eu só quis me ater aqui ao físico, né? Falei assim, vou fazer um recorte aqui, se a gente for... Não está ligado ao físico também, porque o pensamento é uma energia infinita. E como ela disse, tinha um pode... da placa DCW lá fora? É de alguém? É de alguém, DCW, ou... Obrigada. Então, eu acredito que essa energia espiritual, que dá um beijo, dá um abraço, um aperto de mão, como você falou, independente de sexo, não tem nada a ver, essa energia, como você disse, ela não fica de uma certa forma, eu estou deduzindo isso, não sei se é isso, tá? É a minha opinião. Ela não fica girando em torno do universo. Inicialmente, sobre o seu universo primeiro. Isso. E em conexão com todos esses que de alguma até forma... atingir uma pessoa que venha falar com você, Sim. que venha namorar, casar, noivar, separar, não importa, que por um tempo vai ter aquela unidade espiritual também? Isso vai se perguntar, porque assim, na verdade assim, cada pessoa que passou pelo seu universo, pela sua vida, ela tem influência direta sobre você e você sobre ela. Ah, eu trabalhei um dia com aquela pessoa, eu peguei um ônibus uma vez, nunca mais eu vi. Nós temos essa conexão. Nosso inconsciente tem a capacidade de se conectar e está conectado. Aí diferente. Está conectado com todas essas pessoas. Quanto maior o nível de intimidade, maior é a conexão. É disso que eu estou falando. Quanto maior o nível de intimidade, maior a conexão. Então eu fico com 1, 2, com 10, com 20. Eu vou criando uma conexão com cada uma dessas pessoas. E sabendo que assim, o meu teor emocional, porque o vínculo que eu vou criando, quanto mais parceiros eu tenho, mais eu vou me distanciando da essência, que é o ponto principal, porque você vai perdendo conexão. E aí você de repente quer fazer um laço agora, e aí você tem que fazer um trabalho gigantesco para afinar, alinhar todos estes que de alguma forma fazem parte do meu sistema. Fazem parte. Então eu tenho que aceitar que o meu trajetória, a minha trajetória de vida foi essa. E aí a gente fala assim, nossa, mas e a pessoa que de repente se transformou numa prostituta? Então, ela tem uma leva de conexões e todos que ali passaram com ela têm conexões também. Então existe uma necessidade de uma ressignificação muito profunda, né? De entendimento de que essas pessoas elas precisam até de oração e não ser taxadas, não ser julgadas, muito pelo contrário, precisam de ajuda, porque isso é um traço de descaso profundo. A luxúria, que é uma camada desse aspecto que a gente está falando, que gera dor e sofrimento, ela é como se fosse um trator. Enquanto você está lindo, maravilhoso, não sei o que, você está... você já não serve mais. Descarta, né? É um descartar compulsivo. Verdade. E isso acontece aonde? Nas relações. Onde a gente descarta, aí vamos tirar a sexualidade, a gente descarta amigos, a gente descarta vizinhos, a gente descarta. Irmãos, né? Vai descartando, não consigo me relacionar, descarta. Não tem jeito. Ou a gente aprende que todos somos um e que de alguma forma o meu êxito ou o meu fracasso faz um efeito para o contexto, e que a gente crescendo, todo mundo cresce junto, né? Essa é a chamada. A chamada é como nós podemos fazer para convidar para que todos venham juntos, porque o arrastamento é muito maior ainda para o lado inverso. O arrastamento ainda é muito mais para esse desconforto, para o não amor, para o desamor. A angústia de a pessoa não ter alguém que gosta, que venha gostar. É um traço de desamor interno, porque meu pai não me amou, minha mãe não me amou, meu irmão, meu não sei o que. Esse é um traço de desamor profundo. Nós precisamos nos conectar novamente com o alto amor.
Só que para conectarmos com esse alto amor, nós temos que primeiro reconhecer o desamor, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer e transformá-los, porque essa é a chave. Porque não adianta nada a gente colocar debaixo do tapete achando que está tudo certo. Não está. Esses aspectos precisam ser reconhecidos, validados e transformados. Joana de Ângeles fala: não há nada de feio nem de promíscuo dentro de cada um de nós. Mas uma pessoa que de repente passou por um histórico desse, ou qualquer outra coisa, pode carregar um traço de culpa gigantesco. E precisa ressignificar esse traço de culpa e também o sentimento e as sensações. Porque na verdade essa pessoa ela vai fazer uma cura gigantesca com ela e com todos que de alguma forma passaram pelo universo dela. E não, aí se a gente for caminhar pelo que a senhora está falando, isso vai não só, porque isso é um processo quântico, isso vai do meu momento presente a vidas passadas. Puxa! E aí eu curo o obsessor, que muitas vezes a gente está reclamando, que vem na casa espírita porque ele fica me enchendo, me atazanando. Não, mas ele só é fruto de questões que você não soube resolver lá atrás. Quando você se coloca aqui e agora, presente, prestando atenção e sabendo que você tem um comprometimento, porque o que a gente está chamando agora para esse momento planetário é o comprometimento para essa transformação, né? Porque o planeta está imerso num caos, né? Num caos, mas na verdade esse abraçar, a gente está sendo abraçado por esse cinturão de fótons, que é uma onda de amor profunda, né? E o amor ele vem devagarzinho, ele vai convidando, né? Ele está convidando a uma transformação. Que transformação é essa? Transformação da consciência, transformação do nosso comprometimento, né? Então, como que a gente pode se colocar a serviço desse processo? Cada vez que você se pegar num traço de desamor, não se gostando, reclamando da vida, porque assim, eu tenho um quadrado, para ficar de pé você precisa no mínimo de uma mesa, ficar de pé você precisa pelo menos um tripé. Eu estou falando de um quadrado, a mesa composta com 4 perninhas aqui. Essas 4 perninhas estão na atualidade gerando muita dor e sofrimento. Acusação, reclamação, julgamento e crítica. Esses 4 aspectos, e aí, né, a gente poderia até fazer tem uma música aí esqueci o nome da banda, fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eles cantam, não sei, uns e outros, acho que é uns e outros. Depois eu lembro, ele canta sobre esses aspectos. E é bem legal você conseguir perceber que a transformação, né, da reclamação, da crítica, do julgamento e da acusação, tendo em vista que o julgamento, que quando eu escutei isso eu fiquei arrepiado e desesperado. O julgamento é assim: eu julgo, olha esse sapato, você é isso, você é aquilo. Eu imediatamente trago tudo que eu estou julgando do outro para o meu universo, para daqui a pouco estar vivendo. Isso é Emmanuel nos avisando. De forma indestrutível. Tudo que eu julgar no outro, eu trago do universo dele, do meu, e logo ali na esquina eu vou estar vivendo aquilo que eu estava julgando no outro. Então, se eu falei mal do filho do vizinho, que ele era drogado, não sei o quê, daqui a pouco, em algum momento, ou você vai estar se drogando, ou você vai estar no colo, né, com um problemão logo mais. Mas é difícil você passar o dia todo sem julgar. Mas essa é a empreitada. Mas essa é a empreitada. A mudança do pensamento tem que estar a serviço dessa nova frequência. Né? Então, assim, ou você está presente e atento e perceber esse eixo, porque inicialmente dá trabalho, inicialmente é desconfortável, mas depois você vai pegando gosto pela coisa, depois você não vai dando mais espaço. Quando você vê a coisa, você já, né? E a mente ela é muito rápida, ela tem uma capacidade muito grande
de transformação. A gente estava até assistindo um vídeo agora sobre plasticidade neuronal, né? Então a gente tem que recorrer a esse potencial que existe dentro de nós. Quando a gente se acomoda, não quer fazer, porque aí voltando lá para a ociosidade, quando a gente se acomoda, está com preguiça, não quer ler, não quer estudar, não quer fazer nada de diferente, a gente cria muito mais dificuldades, né? E uma das chaves que a gente tem visto é assim: uma dor a curto prazo, um prazer a longo prazo, no caso desse trabalho. Um prazer a curto prazo, uma dor a longo prazo. Nossa, que conexão, hein? Então, Caramba. essa necessidade de satisfação imediata, que é da nossa criança interna, que é desde comer compulsivamente, falar compulsivamente, fazer sexo, e aí a gente vai por todas as necessidades, comprar compulsivamente, todas as compulsões estão ligadas a esse processo de um prazer imediato, uma dor a longo prazo. É o prazer momentâneo que você fala, né? A transformação que nós estamos convidando, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho e não é fácil, não estou falando que é fácil, não, Marcos, não é fácil, mas é só com dedicação diária, né? Porque a gente patina, mas levanta, cai, levanta de novo, não dá para esmorecer. E quando a gente sentir o chamado, né? Porque esse é o chamado, presta atenção, a consciência te convida. É o trabalhador da última hora, ele está te convidando. Ah, eu passei um dia inteiro julgando, criticando, mas agora eu me dei conta. Vamos trabalhar. Não importa a hora que você acordou, importa é você acordar. Importa é você querer ter determinação e colocar isso a serviço. E eu já sei que eu estou estourando meu tempo aqui. Eu colocaria um intermediário nessa compulsividade que você falou, né? Qualquer coisa, vamos pensar, comprar, né? Eu compro e depois tem o que você lá na frente, né? Aqui você tem o retorno para você futuro. Só que eu acho assim, você tem a compra, que é o prazer imediato, você comprou, já entra num estado vazio, que ele, eu já comprei agora, eu já tenho, não é? Entendeu? Quero outro, quero esse agora. Então, cada vez que você faz, né, seja em qual sentido seja a compulsividade, acho que você tem, ainda nesse intermédio que você disse, esse estado vazio. Eu conquistei agora, acabou, não tenho mais. Porque então, já que a gente está falando de sexualidade, preste atenção, como é que é o gozo? Você vai e vem explosões. Que é segundo. Aí é um boom, frasão de segundo. Mas aí você cai logo em seguida num vazio. Exatamente. É a mesma coisa. É um vazio. E dependendo do que você tem dentro desse vazio existencial, você pode ter uma angústia desesperada e querer sair correndo. Que aí é o que gera a compulsão. Então eu quero outro, quero outra coisa, para não cair de novo no vazio. Só para fugir do vazio. Só que aí você cria um círculo vicioso que inevitavelmente você cai de novo, e aí você fica viciado nesse ciclo, né? Então você precisa fazer um trabalho, por isso que eu estou falando da questão do marco. Isso daqui, esses aspectos aqui são vícios psíquicos, que a gente libera substâncias químicas no nosso organismo, a cada pensamento, a cada sentimento, a gente está liberando, e conforme a gente vai liberando esses sentimentos, a gente vai ficando viciado quimicamente. Só que, vamos assim, se a gente poderia falar em vício positivo, que seria alegria, bem-estar, auxílio ao próximo e tantas outras coisas, isso seria um vício positivo, porque você tem uma descarga emocional, você tem uma descarga química, que é oposta dessa outra que gera dor e sofrimento, porque essa outra deteriora o nosso corpo. É mais desgastante, né? Ciúme, inveja, ambição destroem as células do corpo, desagregam todo o sistema biológico. Em pouco tempo você está com o rim estourado, com o fígado, pâncreas. Detonado, que detona primeiro. E aí, só que aí o trabalho é muito maior. Por isso que assim, o amor convida e a dor impõe. O amor convida E a dor impõe.
Quem falou isso, né? Não sei, foi uma amiga minha que ela falou. Mas é uma verdade, né? A Neuza Marques, que estuda com a gente, ela falou isso pra mim, eu guardei. A Né? dor domina, O amor o amor convida convida e a dor impõe. Aí, se não vai a Deus pelo amor, vai pela dor, né? É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Desculpa das interrupções aí. Obrigado. Valeu.